Bom, Copinha, Vasco atropelou o Flamengo. É sempre bom bater neles. 5-3 com direito a golaço de bicicleta, com grande atuação do Zuccarelli. E o Vasco agora pega o Corinthians na fase quartas de final. Agora o caldo dá uma engrossada, né? Porque os grandes de São Paulo avançam e a gente sabe que fica mais pesada a sequência. Passando pelo Corinthians, o Vasco pega Palmeiras ou Grêmio. Na primeira fase, o Vasco não foi bem. 3 empates, gerou desconfiança no torcedor, mas depois foi vencendo. Venceu o Juventus, venceu o Flamengo de Guarulhos e agora pega o Corinthians. Boa, garotada, sucesso! E dia 25, espero acompanhar vocês na final da Copinha, que é a data lá no Pacaembu, a data de aniversário da cidade de São Paulo. Bom, falar sobre venda de jogadores, vocês viram aí na thumb, né? O Cleiton, o Orediano, o Capasso, vou explicar como é que esse dinheiro vai entrar. Fazer uma comparação com outras vendas e compras feitas pelo Vasco da Gama, porque isso gerou uma discussão tremenda nos grupos de WhatsApp. E vou falar também sobre a questão envolvendo o fora de campo, um levantamento feito pelo José Américo, aliás, vou falar já desse tema agora, apresentando que o Vasco não está dando um desconto aplicado no mercado para ter uma maior rentabilidade, um maior deságio dentro da política de dívida trabalhista. O Zé Américo fez um levantamento que o Vasco não estaria aplicando o desconto que outros clubes fizeram para ter um lucro nessa operação melhor, ou seja, pagar menos, ter mais dinheiro em caixa. Citou, inclusive, que o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, representa alguns atletas, né, ou ex-funcionários, enfim, nas ações contra o Vasco da Gama, já que ele é advogado, nesse bloco abaixo de 5 milhões de reais. Vocês lembram que eu fiz aqui um vídeo há algum tempo explicando essa questão da dívida trabalhista, a economia que o Vasco faria, dividindo em duas partes, quem tem dívidas abaixo de 5 milhões de reais num bloco e quem tem dívida acima, que, salvo engano, são 8 credores. O Vasco iria fazer um plano especial para esses 8. E nesse blocão abaixo de 5 milhões de reais, um pagamento escalonado e parcelado durante muitos anos, e o Vasco com isso conseguiria ter fôlego. José Américo levantou que o Alain Belaciano, presidente da Assembleia Geral, representa alguns desses credores. 75 sócios do Vasco, entre eles alguns conselheiros, enviaram um documento ao presidente do Conselho Deliberativo, João Rich, que já abriu um pedido para que o Alain Belaciano, presidente da Assembleia Geral, possa se explicar, porque há um pedido que essa aprovação da dívida trabalhista, do pagamento desse parcelamento, passe numa votação. Bom, isso já passou, inclusive, né, se eu não estou enganado, numa reunião do Conselho de Benemérito, Conselho Deliberativo, todo mundo já leu, já tomou posse dessas informações no relatório apresentado, mas enfim, vamos ver o que vem por aí. Não pode o Alain Belaciano, realmente sendo presidente de poder, ser um credor, né? Porque ele representa um credor contra o Vasco. Mas vamos ver, o Alain está viajando, está de férias, e vamos aguardar as respostas que vão acontecer sobre esse assunto. Deixa eu falar sobre os jogadores que vocês viram na tela, na thumb, né? Porque ontem, em alguns grupos de WhatsApp que eu estou, alguns amigos começaram a fazer comparações, rolou até uma discussão boa, sadia, bacana, sobre, a 777 comprava mal. Quem compra mal agora é o Vasco. Quem vende bem é 777. Quem vende bem é o Vasco. Quem vende mal... Vamos lá, vamos aos números para a gente poder não ficar falando por aí. O Vasco, com a 777 de sócio, comprou, por exemplo, o Léo Pelé, um zagueiro que não performou, que teve muitas críticas e acabou sendo negociado. O Vasco pagou 16 milhões de reais ao São Paulo. Vendeu para o Atlético Paranaense, depois de 2 anos, por 12 milhões de reais. Um jogador desvalorizado no mercado, mas que o Vasco conseguiu reaver uma parte do seu dinheiro. O Vasco comprou o Pedro Raul por 2 milhões de dólares, o que à época dava em torno de 10 milhões de reais, junto ao Goiás, e o vendeu para o futebol mexicano por 5 milhões de dólares. À época, 25 milhões de reais. Teve lucro nessa operação.
O Piton foi comprado por 16 milhões de reais, 60% dos direitos, aliás, 70%, perdão, dos direitos econômicos dele. E é um jogador super valorizado no mercado. O Vasco vendeu, ainda com a 777, Gabriel Peck, Marlon Gomes, tá? Essas duas vendas, sendo que o Marlon foi 85% e o Peck 70%, se eu não estou enganado, porque eu estou lembrando tudo aqui de cabeça, tá, torcedor? Pode ser que algum número aí passe para cá ou para lá, mas é um detalhezinho. Mas vamos lá, em torno de, somando os dois, em torno de 140 milhões de reais essas duas vendas, né? Teve também o Ignaldo, que o Vasco vendeu por algo em torno de 4 milhões de dólares também. Bom, somando essas três vendas que eu falei rapidamente aqui, com a 777 parceira do Vasco, à época sócia, o Vasco arrecadou 150 milhões de reais. Pô, isso quer dizer que o Vasco vendia muito bem seus jogadores e agora vende mal? Não, não é isso. São oportunidades e joias que estão no mercado. O Ryan, por exemplo, hoje, pode ser muito bem vendido pelo Vasco da Gama sozinho hoje, porque ele é um jogador de mercado, jogador de seleção brasileira e que hoje, por baixo, ele vale 15 milhões de dólares. O dólar está a 6, então a gente faz uma conta, algo em torno aí de 90 milhões de reais. 100 milhões, dependendo, por metas. O que eu quero dizer com esses números aqui, torcedor? Mas comprou o Jean David e o Maxime Domingues e pagou nessas duas compras aí 20 milhões de reais parcelado. Mas está vendendo o Cleiton Silva, comprou ele por, quanto é que foi? 1,5 milhão de dólares, né? Foi isso. Está vendendo por 3, está tendo lucro. Capasso foi comprado por 2, tem proposta para vendê-lo por 3. O Orediano foi comprado por 5, está sendo vendido por 3. Teve prejuízo nessa operação. Cara, olha só, gente. Eu acho que o torcedor vascaíno, que acaba tendo que se formar em economia, e alguns acham que entendem de todos os assuntos, mas enfim, isso é uma discussão que eu não vou levar adiante. Eu acho que a gente tem que olhar os cenários. O cenário, quando ele é feito, é um, quando ele é feito no outro momento, é outro. O time estava em baixa no momento, o time estava em alta no outro momento. Então, os valores têm as suas variações. A 777 fez um monte de merda no Vasco. Um monte. O Vasco, ao longo dos anos, também fez um monte de merdas também. Torcedor, o importante nas compras e vendas é a gente sempre avaliar o momento. Se o jogador quer ir embora, se o jogador pediu para ir embora, se as propostas estão de acordo com as necessidades do clube. Eu já vi o Vasco vender jogador, o Dedé foi um exemplo disso, para pagar salário. Dedé, você tem que ir embora para o Cruzeiro porque tem que aliviar a folha salarial, está em atraso. Isso é que não pode acontecer. Eu já vi jogador, que foi o caso do Matheus Vital, sair para pagar o empresário Carlos Leite, que não tem nada a ver com a história, mas o Vasco devia ao empresário. E a forma de quitar foi, leva o Matheus Vital e o vende. A dívida é 8, 10 milhões, eu não tenho como te pagar. Leva o jogador e quita a dívida. Esse tempo já passou, esse tempo não pode voltar. E o torcedor não quer ver isso de novo. Então, assim, o que eu entendo, torcedor, é que nesse momento nós devemos ter um pouco mais de clareza na análise e menos paixão. A, B ou C, esse foi ruim, esse foi bom, esse juízo de valor continua gerando uma discussão. Se a gente levantar contratações feitas pelo Alexandre Matos, na maioria foi ruim. A maioria das contratações feitas pelo Alexandre Matos foi ruim. Fora oportunidades. Mas não adianta ficar levantando bandeira. Passou, tem que olhar para frente. O Vasco precisa caminhar olhando para frente. E os números estão aí para você julgar. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho.